Bom dia, pessoal, tudo bem? Como estão? Vamos lá, retomando então nossos estudos. Lembrando que no dólar mensal a gente ainda segue descendo ali pelo nosso canal de baixa. Ele pode estar querendo visitar essas regiões de fundo aqui, buscar liquidez, tem toda uma história macroeconômica aí, né, ajudando nessa descida. Então não adianta só a gente olhar para um ativo, a gente tem que lembrar sempre da fundamentação, né? Onde é que esse mercado está indo, por quais razões, né? Então, sempre lembre-se disso. Os indicadores apenas indicam e sinalizam uma tendência. Né? Basta a gente saber aonde entrar. E por quê? Porque não significa que ele está descendo aqui esse canal que eu não vá fazer compras, por exemplo. Né? Pode ver que teve vários dias, teve doji, vários dias teve um momento dele visitar a parte superior do canal, depois voltar a descer. Então, teve várias compras e vendas nesses momentos aqui. Lembrando que cada candle desse equivale a um mês. Então, 2025 a gente está com o preço do dólar descendo aí ladeira abaixo. Tem um alvo, sim, temos alvos, temos tudo mapeado e calculado para vocês. Lembrando que o mercado está sempre em busca de liquidez, então uma das coisas também que incentiva o mercado é buscar algumas regiões para poder então depois voltar a subir. Eu acredito que a região ali dos 5.200 é uma região que o mercado pode estar se preparando para começar a subir novamente, tá? É só um palpite mesmo, não tem nada que reflita isso. A gente já teria calculado, talvez dentro de 4.800, mas a gente não tem certeza se o mercado chega a esse patamar, né? Porque ao longo da história, desde que começamos a mapear, olha só, o dólar já teve em 2000, né, no início, né? Em 24, 26 reais. Já teve muito caro o dólar, né? E nossa economia foi se estruturando e hoje a gente tem isso muito bem dentro de um platô, né? Esse platô tem as variações, as oscilações, por isso que se fala que o dólar ele meio que anda de lado, por causa de todo esse controle que há dentro dele, da economia, da macroeconomia do Brasil. Então, se vocês gostam de história, de geopolítica, estudem isso para vocês entenderem porque que a gente, aliás, nós não, mas os nossos governantes mantêm controle dessa moeda, do câmbio internacional, da parte monetária dentro do nosso país, tá? Isso impacta no nosso dia a dia, impacta de nós termos uma qualidade de vida, de nós termos uma economia, ter um certo controle de inflação, tá? E lembrando que quanto mais dólar disponível dentro de um país, quanto mais investidores disponíveis dentro de um país, mais baixo ele fica, ok? E, por um outro lado, a gente sabe que a B3 vive dizendo, saíram não sei quantos milhões de investidores, né? Não é porque tem guerras, porque outras coisas acontecendo. Imagina se não tivessem saído, né? Então é importante isso, tá? É importante a gente manter essas informações aí. Bom, então a gente segue no mensal, na tendência de baixa, a gente vai dar uma olhada no semanal, junto com aquela banda de Bollinger que a gente gosta de olhar, para fazer o famoso fecha fora, fecha dentro. Deixa eu só deslocar um pouco aqui. Vou deletar, não precisa dele agora. Bom, esse aqui era um outro canal que eu estava trabalhando. Mas vamos lá, no micro aqui, a gente tem a seguinte situação aqui na semanal. Ó, olha só. Lembrando que eu deixei na tela as VWAPs, a mensal, diária e a semanal. Essa tríade de VWAP é a que a gente usa no nosso operacional junto com o POC. Então pode ter um volume profile e ajuste. São esses pontos que a gente gosta de mapear. São pontos de decisão para o preço, pontos de referência. Então a linha d'água, que é a abertura do mercado, que é o 50% do que é no 1, quando a gente vê ali ele rejeitando, tendo absorção, né, lá no volume ele aumenta, mas o gráfico não anda, as médias não apontam para o lado do volume, e aí pode ter um momento de reversão. E essa reversão, normalmente ela é feita ali numa VWAP, numa POC, numa dessas, sabe? Então elas sempre funcionam como alvos ou como saídas de operações. Então a gente gosta de usar elas também como referenciais, além das retrações de Fibonacci. A gente gosta bastante. Bom, mas vamos lá. No semanal, a gente gosta de usar a ferramenta, que é a banda de Bollinger.
para fazer a análise ali do nosso diário. Qual é a parametrização que a gente gosta de usar? É 1,75, deixando ela um pouco mais justa. O período pode ser 20, mostrando a média dela, a média que é a linha central. Aqui embaixo a gente vê vários meses, né? Lembrando que o mês vai ter de 4 a 5 semanas, como o mês de março teve 5 semanas, tá? E que qual é a intenção aqui, né? É o toque, né? Então, assim, a partir do momento que um candle ele fecha totalmente fora, ó, como esse aqui, ou ele encosta, né? Ele encosta na linha e volta para dentro. Então a gente tem que monitorar, tá? Por quê? Por exemplo, aqui, ó. Aqui ele faz um martelo de reversão. Ok, ele pode estar mostrando uma tendência de alta. E o mercado realmente faz essa alta, tá? Só que ele volta, praticamente ele sobe nessa semana, teve momentos de subida, notícias, provavelmente, e momentos de reversão, retração dessas notícias, né? Ok, então aqui quando a gente tem notícias, a gente não valida. Isso vocês têm que lembrar. Momentos em que o mês teve assim, muita notícia do Trump, não sei o que, do Lula falando, Haddad interferindo, ou coisas assim, já descaracteriza aquela semana para nós devido à falta de harmonia que o mercado dá. Porém, se eu ignorar o martelo e ignorar a estrela, que é um sinal também de reversão para venda, é um bom sinal, mas eu voltar a olhar para o dia, a semana isolada, ó, eu tenho uma tentativa de resgate da liquidez dessa região, ele não ganha nem 80% desse pavio, né? Aí aqui eu tenho novamente um candle um pouco mais alto, que poderia até inclusive ficar margeando essa borda da banda, né? Por um tempo aqui, caso ele fosse seguir uma tendência maior. Porém, quando ele faz o famoso fecha dentro, né? O famoso fecha dentro, ele não ganha mais essa região de 50, ó. Por isso que eu vejo que é importante vocês marcar sempre essas regiões. Esse candle aqui fechou fora, você observa claramente a abertura do próximo, já respeitando a região de 50 dele, né? Então, é uma possibilidade de trabalhar mais vendido aqui. A confirmação vem no segundo, né, no posterior, onde ele também faz essa mesma, esse respeito, né, à região de 50% da semana anterior, tá? Então ali ele visita, mas ele já retrai, vai no 618 dela e retrai. Então são semanas bem vendedoras. E aqui, obviamente, né? Quando ele abre, já abaixa e mantém isso aqui, só praticamente ele desce, ó. Aqui sim é que a gente vai vender ali, vai manter a semana, se faz uma position, tudo com, claro, com primeiro alvo fundo do que ano anterior, o segundo alvo a média, terceiro alvo aí, quando ele rompe essa média, a gente vai buscar o outro lado da banda, tá? Aí tem um ajuste, tem alguma VWAP importante ali do mês para visitar. Então aqui deu uma venda de livro, tá? Uma venda de livro, um mês extremamente vendedor, mês de janeiro, com o início de fevereiro. Depois ali teve uma semana para um possível pullback, aí a gente vai fazer o mesmo controle que a gente faz no gráfico de 1 minuto. Esse pullback pegando a máxima e a mínima da região, ele está ocorrendo a região de 20, 30, ó, aqui ó, esses dois, né, que fazem um pullback aqui, ó, observando aqui, ó, o pavio foi na região de 20, 30, ele volta a cair, tá, ou seja, ele está dando um pullback, ele nega a média e volta a cair. Tá? Quando isso acontece, a gente segue na venda, lembrando que pode ser uma possível lateralização. Aí aqui eu deixo de trabalhar a tendência da semana e começo a trabalhar os gatilhos do diário, que é aqueles gatilhos que a gente faz. O primeiro candle do dia, validação, que tipo de operação vai ser de impulsão para tendência macro ou vai ser uma retração. Isso tudo a gente vai mapeando, explicando para vocês no operacional. Mas o primeiro que no dia ele é sempre uma referência. Então, o semanal eu sempre vou avaliar ele de acordo com essa ferramenta, tá? Aqui teve novamente um pullback, que descida, aqui ele iniciou aí
um movimento comprador, mas já negou e volta a descer. Lembrando que a gente tem alvos no 5.200, 5.400, tá? Ok, tá descendo. Aqui, embora ele tenha feito fecha fora tocando, fechou dentro, mas não rompe região. Não chega a fazer teste, né? Deixa eu ver se ele chega a fazer um teste de 50. Que às vezes o mercado está fazendo um teste somente ali, já para iniciar. Praticamente não, mas um pullback pequeno aqui, ó, na região de 30 também, né? Na região 50. Aqui ele até testou 50, mas negou. Então, aqui, como ele já está perdendo, ó, o fundo, ó, a mínima da semana anterior já perdeu, a nossa referência passa a ser essa aqui, a semana do dia 11 de agosto, né? Não, a semana passada também teve notícias, teve situações aqui, mas agora a ideia é que ele, como ele toca, né? Ele toca o fundo e sobe, mas ele ainda está com bastante fluxo vendedor. Então isso é importante a gente lembrar. Quais são as marcações que a gente faz? Sempre 50% do anterior e máximas e mínimas. Assim a gente vai mapeando. Por quê? Porque pode simplesmente vir tentar fazer um teste de máximas aqui. Então, do nada, a partir de hoje, terça, o mercado pode estourar para cima para fazer teste de máxima. E o teste de máxima a gente vai metrificar como 80% da mínima para máxima desse candle da semana passada. Por quê? Porque se teve notícia, teve liquidez. Então a gente vai buscar lá marcar a região de 80%, por exemplo. E aí nessa região de 80%, a gente vai observar um alvo se o mercado começa a romper os topos, né? Começa a romper o topo, começa a romper os 50% da semana do dia 11, aí ele vai testar aqui, tá? Então é importante a gente ter essas métricas para vocês. Deixa eu puxar aqui. Ó, e os 50% do anterior, antes do pullback, está nessa região. Ele está no teste de 50, ó. Olha como ele parou ali, né? Então é importante vocês entenderem o que o preço está fazendo. Se ele furar aqui, ele pode fazer aí buscar essa linha amarela aqui, tá? No 5.500. Caso contrário, ele vai para o alvo lá de baixo. Então a gente sempre vai ter alvos para cima e para baixo. Isso é o que é o gostoso do nosso operacional. O que vai mandar também é a estrutura. Então, saindo do semanal, a gente vai voltar. Aí a gente pode escolher 60 minutos, 240 minutos, aí vai depender do estudo que vocês estão fazendo, tá? Vamos pegar aqui o estudo dos 30. Bom, no estudo dos 30 eu não uso banda de Bollinger, já não uso essa técnica, tá? Eu gosto de usar a leitura de pivôs para os times maiores, olha que interessante. E Fibonacci, tá? São os alvos que eu tenho. Então, a linha aqui dos 50, o mercado está trabalhando abaixo dessa linha, e aqui, teste, né? Então, a gente tem duas regiões aqui. Deixa eu ver se era isso. Tá. Ok, fechou. Então, aqui no gráfico de meia hora, a gente tem máximas e mínimas, né, dos candles semanais e nos diários, tá? Então, cada dia aqui, cada configuração é uma representação de um candle do diário. Então, se vocês entenderem, deixa eu só tirar essa banda. Tá? Ó, vocês observam que ela também funciona, só que tem alguns pontos que não. Por exemplo, aqui fechou fora, fechou dentro, mas ele seguiu subindo. Então, por isso que eu digo que às vezes, né, quando ele testa, principalmente ele nega a média, ele pode voltar, né? Ele nega, descer e volta e fica margeando. Mas para isso eu prefiro mudar a configuração. Aí tem uma configuração específica da banda, onde eu utilizo duas, uma frequência menor e uma frequência maior. E essa configuração de duas frequências, elas me dão um ponto exato da saída real, né, do fecha fora, fecha dentro, tá? É o cruzamento de duas bandas, aí é uma outra técnica que eu ensino na mentoria. Mas seguindo aqui. Então, aqui a gente tem a seguinte situação. A gente vai olhar, buscar por gatilhos, né, barras elefantes, marcar fair value gap, buscar
topos com candles de reversão, observar regiões, né, os 3 soldadinhos para venda. Então a gente tem aquela configuração que a gente estuda lá no manual dos candles, candle a candle, é esse tipo de coisa que a gente olha num gráfico de 15 ou de 30. Por quê? Porque imagina a força que tem um Favorite Gap, ó, numa região de 30 minutos. Olha que interessante. Então é uma região que, se ele chegar a visitar aqui, ó, esse Favorite Gap, por exemplo, ele vai dar uma possível venda, né? Então, quando a gente joga aqui no nosso layout do Inside, né, do Favorite Gap Inside, que ele mapeia para nós essas regiões. Deixa eu só tirar as barras de estudos. Cadê? Aqui, vamos tirar, sim. Ó. Aqui a gente tem, ó, aquela barra elefante, justamente o Favorite Gap dela. Então imagina o poder que tem quando o mercado volta, né? Quando ele volta para essa região, ele dá uma pressão vendedora, tá? Então a gente mapeia isso aqui, ó, o outro Favorite Gap na barra maior, tá? Então aqui a gente tem essa ferramenta que é o canal, né, o gradiente linear, mostrando, né, os pontos de teste. Ele funciona melhor do que a banda sozinha, num gráfico de 30 minutos, por exemplo. E aí tem toda uma questão aqui da nuvem, de tendência, de algumas ferramentas que mostram força. Aí tem umas sinalizadores aqui mostrando o ponto de volumes, né? Então a gente tem aí um ferramental bem interessante até. Isso aqui até foi de uma mentoria que eu fiz no Stop alvo longo, Stop curto alvo longo, né? Eu comprei essas ferramentas, eu achei bem interessantes elas. Mas de toda forma, se você tem a ferramenta e não sabe como ela funciona, não adianta comprar, né? Então não é só vender porque bateu no topo do gradiente. Até porque por vários dias, ó, ela estava tentando, ó, batendo, né, no topo, se aproximando e não dava venda. A venda ela vai ser executada quando você tem um ponto de referência, que pode ser o primeiro candle do dia, a linha d'água ali. Então ele ir buscando e perdendo fundos anteriores, olhando para trás, olhando a liquidez. Então a gente sempre olha para trás. Então neste momento agora, dos 30 minutos, ele está andando de lado. Isso é bem visível aqui nessa região, tá? Que o dólar, ele fez uma venda de abertura até ali o ponto das 11h30, quando abriu o mercado americano ali. Então abre a bolsa, o dólar dá um respiro, cai, então ele segue caindo até que o momento dele é andar de lado. Se você olhar com mais carinho, você até vê um micro canal aqui de correção, ó. Então, desse fundo para cá, existe uma correção, certo? Essa correção aqui é que vocês têm que estudar. Por quê? Ela é um teste de 50 ou ela é um pullback para descer mais? Está respeitando a região de 20 e 30? Outra pergunta que vocês têm que fazer é essa região aqui que o mercado tá. Eu até vou botar aqui no nosso... Essas são as grades, deixa eu tirar aqui. Aqui. Ó, essa região que o dólar tá é um pullback para seguir vendendo mais, ou ele tá tentando trocar a estrutura dele, né? Que a gente olha a estrutura, eu gosto de olhar um gráfico de 1 minuto, porque ela é extremamente valiosa. Muitas pessoas falam dos ruídos, né? Ela é cheia de ruídos, sim, é verdade, porque a gente não usa como gatilho. Nosso gatilho está em regiões maiores, né? Onde eu sei que ele pode estar fazendo um pullback, por exemplo, aqui nos 30 minutos. Bom, se ele perder o fundo do canal nos 30, aí a gente tem uma continuidade. Mas se ele seguir, né, subindo, e hoje a gente tem notícias importantes no dólar, tá? Observem isso, ó. Ele pode vir buscar o teste dos 50% de toda essa pernada. E se ele for mais ousado, ele pode vir aqui, ó, no Favorite Gap, que é uma dívida que o mercado tem. É muita coisa para ele subir em um dia, mas nós estamos analisando apenas a segunda-feira, né? Então tem a semana toda para subir, se ele criar estrutura nos times menores para compra. Olha que interessante, tá? Se o dólar resolve subir aqui, a gente tem em torno ali de 45 pontos, tá? Ele está se deslocando pequeno, ó. Se vocês olharem, o deslocamento do dólar de tarde foi de 5 pontos ali, né? É micro, né? É micro. Aqui também estava girando
Aqui uma amplitude de 13, 14 pontos, depois dessa barra revendedora, e só diminuiu, né, depois disso, né. Então teve aqui a sexta-feira e a segunda-feira, iniciando ali com seus 14 pontos, desceu, aí manteve ali o padrão, ó, 14 pontos, e depois tá num range de um canal ali de 50% do tamanho dele, que é a diferença desse fundo aqui, em torno de 9 pontos, tá? Tem essa largura de canal. Bom, 9 pontos, imagina eu esperar 30 minutos para o mercado andar 9 pontos. É muita coisa, não se deve operar quando a gente observa esse tipo de range. Então, quando a gente está fazendo essa análise, e essa análise vocês podem fazer ela durante o pregão. Olha que interessante. De vez em quando vocês parem, dá uma olhada no diário, dá uma olhada no 30 minutos, para entender o que o mercado está fazendo. Ah, ele rompeu o canal de alta, então eu sei que ele tem alvos lá para baixo. Ele está preso ali na POC, agora a gente está aqui, ó, tem uma POC aqui atrás, essa região de POC, ó, nós temos uma POC aqui atrás, e nós temos também, além da POC, a gente tem um ajuste aqui, ó, deixa eu botar aqui. Então, isso também tem que ter muito cuidado, porque normalmente quando o preço chega a ficar preso entre uma VWAP e um ajuste, é manipulação total, né? É uma frenagem que os position estão colocando ali, né, os institucionais, para que o mercado realmente não passe daquela região. É um controle até que uma data chegue, até que uma região seja... ou até que outro ativo que eles também estão investindo comece a dar um retorno maior para eles poderem liberar um pouco a mão. Ok? Então, a POC aqui no fundo, ela mostra que o preço precisa ganhar ela, ó, o preço bateu nela no fechamento, e aí sim, se o preço vai buscar quem? Olha, ele já tá com a VWAP semanal grudada nele, tá? O que ele precisaria? Que a VWAP semanal é a mesma diária da segunda-feira. O que ele pode querer buscar? A própria VWAP de sexta, que tá aqui no topo, onde ele nega quando ele já desce buscar ela. E tem esse alvo aqui, tá? Tem um alvo comprador, tá? Então, o dólar tá numa micro tendência de alta. Aí, vocês vão lá para um minuto. Vamos ver o que está acontecendo lá. Então, ele tá numa secundária de alta, dentro de uma tendência macro de venda. Por quê? Porque o mercado, ele é vendedor lá no mensal, né? Tá, voltamos para cá. Bom, vamos entender aqui. Deu um gapzão no final, ó. Olha que interessante isso aqui. Ou é defeito do Profit? Acho que é um defeito aqui do Profit. Eu vou trocar para dólar futuro, né? Porque aqui eu tô olhando o gráfico do Shea. Vamos olhar o dólar futuro nessas mesmas condições. A gente tá até com uma FIBO aqui de estudos. Vamos tirar. Isso aqui é um estudo de frequências que a gente faz, que mostra que o mercado pode estar criando zonas de frenagem nessas regiões, quando ele encontra várias informações. Então, a gente costuma marcar no dólar, tá? Essas linhas que é quando tem um fundo duplo, aí depois a gente marca uma região onde teve um range de briga, que teve duas regiões, onde fez fundo também, fez topo com aquela região, né? Ou seja, são suportes e resistências do preço do dólar que são visualmente colocados, tá? Então, isso é importante. Bom, vamos lá. A POC, então, a gente vai marcar aqui nessa linha como um ponto de teste do dia. Tá, desculpa o vídeo longo, mas a gente tava um tempão sem fazer vídeos, né? Então, eu vou separar, inclusive, o vídeo do dólar, tá? Pra não ficar ruim pra quem só opera índice e ter que assistir tudo do dólar. Bom, então tá aqui, ó. Tá? A gente tem February Gaps, acho que isso também é importante vocês marcar, que são esses candles que estão a descoberto, né? Lembrando que o candle ele tem que estar com aquela costura do mercado, ou seja, o anterior
o anterior tem que testar os 50% e o final, né? Tanto na ponta de topo por 50 quanto de 50 para fundo, né? Então, o candle do meio ele tem que estar sempre acoberto entre os dois candles ou os pavios dos candles nas laterais. E o que ocorre aqui quando o mercado não consegue buscar, né? Isso, né? É dar um desbalanceamento, né, um imbalance no mercado. E esse imbalance promove isso, tá? Então, se a gente olhar uma região mais balanceada, por exemplo, aqui, ó, ele vem com um candlezinho, faz um pavio, aí o mercado sobe, cria um pavio para fechar, ele e outros laterais caras cobertos, depois o mercado desce, que é a venda dele natural. Aí, quando ocorre isso aqui, ó, ele não subiu, ó, esse de baixo já desceu reto, ele não sobe para fechar, tá? Essa região aqui, ó. Essa região aqui ficou descoberta, é quando ele tem uma venda abrupta, né? Uma venda abrupta. E aí ele ficou com essa dívida aqui. Então aqui tem uma dívida, tá? Outra região que tem dívidas de Fair Gap é a região de cima, ó. Essa região superior aqui. Tá vendo que ele ficou descoberto totalmente aqui? Então são regiões que o mercado pode visitar e pode gerar boas vendas ou saídas de compra, tá? Regiões de Fair Gap também podem ser saídas de compra junto com as regiões de frenagem, se o mercado buscar, claro, trabalhar acima da POC, tá? Então é isso que a gente vai observar. Ó, ele já buscou, tá vendo que ele lateralizou para matar esse aqui? Ó, ele busca, troca a estrutura de compra para venda e aí volta a ser vendedor. Olha que lindo, né? Mostrando para vocês o poder de uma região de Fair Gap. Porém, ele tem esse aqui agora, né? Para pagar, para buscar. Tá? Então, novamente nesse fundo, aí lembra que ele está num canalzinho de alta. Talvez o canal de alta foi criado para que ele conseguisse escalar essa região até aqui, tá? Então, ele tem que voltar, né, para o canal aqui. Ele tem que voltar para o canal, se manter acima de POC. E aí, se ele ganha a VWAP diária, que é um alvo, né? Ajuste, VWAP, dia anterior são sempre alvos interessantes para o preço. Aí sim ele vai buscar o teste para uma possível nova venda. Aí tem que observar se a gente está numa correção maior do preço, que olha só, né? Olha tudo aqui que ele já desceu e toda vez que ele faz um fundo ele dá um repique, né? Ele corrige. Não corrigindo em 50, corrigindo em 30, ele está fazendo pro BEP descer mais. Essa correção também tem que ser monitorada por vocês, tá? Por quê? Porque senão ele estourar esse topo aqui, ele vai buscar teste máximo novamente, vai criar um monstro aqui do lado. Então, a gente tem que observar isso também no gráfico de 1 minuto, tá? Beleza? Então, era isso. Dólar. Então, vocês vão observar se ele se manter acima de POC. Ele tem que ganhar a VWAP, né, para poder buscar o Fair Gap e possivelmente dar uma nova venda. Se ele na venda romper o fundo do canal, que é um alvo, né, a gente vende buscando sempre um alvo, né. Aí ele rompeu esse fundo, que aí não basta romper. Aí tem todo aquele checklist. Primeiro candle do dia, comprador e vendedor, classifica. Tendência do dia anterior, era vendedora. Ok, fechou o gap ou abriu no preço, vai seguir a tendência. Não fechou o gap, então agora ele vai ser só comprador. Então a gente tem que observar isso. Aí, essa é a primeira classificação, né? Posição, respeitou o caixote do fechamento. Ó, o caixote do fechamento é grande, porque é a máxima e a mínima antes do preço fechar. Ele tem que perder essa região, né, para a gente confirmar se ele vai ser vendedor. E ele tem que ganhar esse topo para confirmar que vai buscar ali o alvo de compra. Pode até fazer um teste de máximos, tá? Então, vamos olhar, vamos monitorar. Lembrando que a nossa referência no minuto vai ser esse topo aqui, tá? A nossa referência vai ser esse topinho aqui da máxima, tá? É importante vocês lembrar disso. A nossa referência vai ser esse topo aqui. Então, marque a região, tá? Marquem de mínima, máxima aí com o Fibonacci, pega a mínima, máxima. Marca 50%, marca 80%, marca 100%, tá? Porque tem Fair Gap aqui em cima, olha aqui, tô vendo ele aqui nessa região. O mercado pode ir hoje? Não, mas ele até sexta ele pode testar aqui. Se ele testa aqui e ganha, né, ele não dá uma venda, ele é um alvo, né? Não necessariamente
eu vou sair da compra se eu estou comprada aqui no fundo. Porém, o que eu preciso observar? As estruturas. Aí a gente vai falar de convergência de pivô, né? Quando eu tenho vários pivôs, fundos e topos válidos, ascendentes, lembrando que no meio tem sempre aqueles menorzinhos para confundir vocês, que não são válidos de nada, a partir do momento que ele tem rompimento de topo de fundo. E aí vocês vão buscar validar os topos e fundos máximos, né, para criar esse canal, como ele já mostrou aqui. E aí dentro dessa estrutura tem alvos de Fibonacci. Então a gente busca o quê? Primeiro alvo seco, a gente vai buscar um alvo seco, e depois a gente vai buscar até onde o mercado vai parar, né? Como assim, esse menorzinho aqui, faço a métrica dele, jogo sempre no pivô, no fundo do pivô seguinte, né? Aqui. Então eu já sei que a região de entre 161 do primeiro e o 200, né, que não tá aqui, mas ficaria, é a frenagem, é o último pivô que eu posso ter. Em média ali a gente vê 3 grandes pivôs durante o dia, tá? Em média, pode ter mais, pode ter menos, mas em média a gente vê 3 grandes pivôs na mesma tendência que a gente usa para os alvos finais, tá? Os 3 primeiros ali marcados já vão te dar uma boa referência. E principalmente se tiver um pivô diferente no meio, que mostra ali uma possível correção, alvo da correção. Tá? Então, eu estou vendedor, de repente fez um pivô comprador, então está me dando o alvo da correção. Esses pivôs compradores, no meio de uma descida, são importantes para vocês ver até onde ele pode corrigir, né? Principalmente para quem está vendido no meio de uma correção ali, que às vezes a pessoa não consegue calcular alvos ali, tá? Então, o dólar era isso. Vocês vão seguir lá o checklist operacional, onde está o primeiro candle do dia, qual é a configuração, se fechou ou não gap. Primeiro pivô do dia, lembra-se, né? As TR marcações mostra ali as amplitudes. Se eu quiser esperar ele fazer um pivô, lembrando que no nosso operacional o pivô se constitui numa triangulação do preço, independente do número de candles, né? Mas a gente sabe que os analistas maiores falam, tem que ter 11 candles para confirmar. Isso vai depender muito, tá? Como eu trabalho 1 minuto, eu tenho mais ruído, então eu considero a primeira triangulação como o primeiro pivô do dia, que é uma mínima, uma máxima e um fechamento. Esse fechamento vai ser a bola de ouro para mim entender se ele é comprador, se é um pivô vendedor. Tá bom, pessoal? Bastante material para relembrar aí, a gente fosse distante, né? O mercado realmente saiu dessa região de topo de lateralização, conseguiu romper aqui a barreira para fazer essa venda, fechar essa grande onda que a gente estava aqui. Então agora ele vai, claro, ele vai buscar alvos menores, né? Já que ele conseguiu romper aqui. E vamos que vamos, tá? Bons trades a todos, sucesso, até mais.